sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil 2020. Eu sou o Fred, estarei no comando aqui da nossa live aqui na CBF e junto comigo, meu parceiro, quase familiar, né, Paulo? Porque eu também tenho Nunes no sobrenome, então Paulo Nunes. E cabelo loiro, né? Bom dia, Fred, bom dia a todos. Prazerão imenso estar aqui, né, para esse sorteio que vai dizer o mando de campo aqui da competição da final da Copa do Brasil. Além do prazer de estarmos aqui, é uma grande responsabilidade estar nas suas mãos, né, Paulo? Essa aqui eu tenho um carinho muito grande, eu gostei muito de disputar essa competição, fui muito feliz nessa competição, 5 finais, 3 títulos, sou o 4º maior artilheiro da competição, então sei do que se trata. Não, teve aquele dado também que você falou para mim, que em 9 que você disputou, em 8 semifinais. Em 9 Copas do Brasil, 8 semifinais e 5 finais. Pouco, né? Chegou pouco perto de conquistar todas as vezes, quase. Todas. Já ganhei fora, por isso que é importante. Já ganhei fora, já ganhei dentro de casa. É importante esse sorteio. Boa, então antes de começar o sorteio aqui, eu gostaria de cumprimentar, né, e saudar aqui a presença do presidente da CBF, Rogério Caboclo, do secretário-geral da CBF, Walter Feldman, do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Além do nosso treinador da seleção, o Tite, está aqui também, Juninho também está aqui com a gente, e o Paulo César Caju, tricampeão mundial, que está aqui conosco também, tá certo? E também os demais dirigentes e todos que estão presentes aqui na CBF. Então, vamos lá, convidar agora, hoje, Paulo Nunes, hoje é dia do treinador. Pois é. Dia do treinador de futebol, você acredita? Então, pô, nada mais especial do que comemorar com 2 presenças ilustres. Então, gostaria de convidar primeiro a Abel Ferreira ao nosso palco aqui, por gentileza, Abel. Quem tiver aqui pode bater palma. Exatamente. Isso, fica esperando. Mais legal. É isso. Seja bem-vindo. Prazer meu. Tudo bem, Abel? Prazer, querido. E gostaria de convidar também Renato Gaúcho. Por favor, suba ao palco. Palmas para o Renato Gaúcho. Tá bem, Renato? Renato, logo de cara eu vou fazer uma pergunta. Quem que é mais copeiro? O Renato Gaúcho treinador ou o Renato Gaúcho jogador? Difícil de responder. Digamos que os dois, as duas coisas, como jogador e como treinador. Boa. E, Abel, queria saber, você já conseguiu entender a proporção da importância da Copa do Brasil para o torcedor palmeirense? Sim, já. A dimensão desta competição é enorme. Tu vais sentindo isso pelo aquilo que lês, pela história da própria competição, pelos valores envolvidos e, logicamente, que tu consegues perceber a dimensão desta Copa. Boa, então vamos lá, Paulo. Vamos embora. Já vamos começar, porque tá o Brasil parado assistindo Esperando. a gente aqui para saber quem vai ter o primeiro mando de campo e quem vai decidir a final da Copa do Brasil em casa. Lembrando que esse sorteio de mando de campo da Copa do Brasil está previsto no artigo 18 do regulamento da Copa do Brasil 2020, tá certo? Então vou explicar para vocês aqui, é muito simples o sorteio, é um sorteio único. Com o escudo do Palmeiras e 5 bolinhas com o escudo do Grêmio. Paulo Nunes vai colocar todas as bolinhas dentro do pote e o time que ele tirar o escudo vai decidir a final em casa. Simples, né, Paulo? Bem simples. É isso, grande responsabilidade, mas de uma forma bem simples. Então... Que responsabilidade, meu amigo. Por favor, Paulo, então pode ir colocando aí as bolinhas dentro do nosso pote. Enquanto isso, a gente vai conversando também, Paulo. Nossa época de jogador... Bom, primeiro é essas bolinhas aqui que são complicadas, né? Eu cheguei aqui 40 minutos antes para... para ensaiar como fechava a bolinha. Para colocar aqui é complicado, viu? Ó, tem que falar todas, Grêmio... O que você ia perguntar, Fred? Pode eu ia perguntar na sua época de jogador. É uma pergunta quase que clichê, a gente sempre pergunta bastante aqui no sorteio da Copa do Brasil. Quando você era jogador, você gostava de decidir em casa ou de decidir fora de casa? Eu sempre gostei de decidir em casa, o segundo jogo. Eu acho que o primeiro jogo é importante, né, pela responsabilidade que é, mas decidir em casa, você já sabe o que você tem que fazer, né, buscar o resultado. E nos times que eu joguei, normalmente, a gente tinha muita força. No primeiro foi com o Renato aí em 90. Eu participava mais lá na arquibancada do que no próprio campo. Mas depois é uma competição que eu gostei muito de jogar, gostava muito. Eu acho que era importante em todos os aspectos, né? Hoje, então, financeiramente, é ótimo para os clubes, né? Então, assim, melhorou bastante.
E o Abel, o próprio Renato sabe da pressão que é disputar essa Copa do Brasil pelos clubes que eles estão disputando, né? Palmeiras e Grêmio gostam muito dessa competição. Boa, vou até perguntar para os dois treinadores. Vou começar por você, Renato. Tá mais tempo na competição, me dê licença, Abel. E é mais velho. Temos que respeitar os mais velhos. Renato, tem alguma preferência? Você prefere decidir em casa ou prefere decidir fora de casa? Eu sempre gostei de decidir em casa. Uhum. E eu espero que o Paulo Nunes possa dar essa sorte para a gente para decidir mais uma vez. Abel. Se tivéssemos adeptos, aí sim gostava de decidir em casa. Agora, para mim, é igual. É porque acho que os adeptos fazem uma diferença enorme naquilo que é a alavancagem para o apoio da equipa. Agora, sem adeptos, é igual para mim. É verdade, Abel. Você ainda não sentiu como é a torcida do Palmeiras, né? Tivemos aqui uma sensação ainda agora para o jogo da Libertadores, mas eu já falei qual é a minha sensação de assistir a jogos sem público. É como comer uma picanha sem sal, falta, porque traz essa emoção ao jogo. Acho que os adeptos são uma peça fundamental, porque é para eles também que jogamos. Mas infelizmente, tendo em conta o contexto, é impossível termos adeptos nos estádios. Boa. Renato, quer explicar para ele que o banco é pertinho? O que os torcedores falam ali na beira do campo, mais ou menos? Daqui a pouco, quando acabar a pandemia, ele vai sentir. Fica tranquilo. Ele vai querer mais silêncio, né? Que saudade do estádio vazio. Não, bom, então vamos lá, Paulo. Colocou todas as 10 bolinhas aí, 5 escudos do Grêmio, 5 escudos do Palmeiras aí. Paulo, mexe bastante aí. Pode mexer bastante todas as bolinhas aí, reforçando o que eu expliquei anteriormente, né, no sorteio que é previsto aqui no artigo 18 do regulamento da Copa do Brasil 2020. O escudo que o Paulo Nunes tirar vai decidir a final em casa. Tá certo? Então, Paulo tá ali. Tá tremendo, Paulo? Tá tranquilo? Nossa senhora, a responsabilidade é absurda. Verdade, É mais fácil, Renato, é muito mais fácil estar lá dentro do campo, viu? Bem mais fácil. Do que estar aqui. Muito mais fácil. Quem diria que depois de tantos anos você ia decidir de novo pra Grêmio e Palmeiras, hein, Paulo? Pois é, mas não joga essa pressão pra cima de mim, não, pelo amor de Deus. Joguei demais, né? A pressão é nos dois Daqui a ali, pouco ó. o pessoal aqui no auditório tá fazendo com a mãozinha assim, ó. É, daqui a pouco... Então, aí, tá meu bem Deus. mexido, Paulo? Mais do que isso, impossível. É, então fechado, Paulo. Então, Vamos lá, mais pode, mais uma mexidinha aí. Então pode retirar a bolinha. Quem sair decidirá a final da Copa do Brasil 2020 em casa. Ai, meu Deus Vai do fazer céu. um suspense ou não? Você já vai tirar essa das suas Eu sempre costas? gostei de suspense, né? É, né? É bom. Mas vamos lá? Vamos, por favor. Imagina Ai, o quanto meu o Deus Brasil do céu. está ansioso para saber, principalmente os dois treinadores aqui. Gostei do silêncio. Então, o Palmeiras decidirá a final da Copa do Brasil em casa. Então, o primeiro jogo na Arena do Grêmio, o segundo jogo no Allianz Parque. Fechado? Tá aí Paulo Nunes mostrando para todo mundo, ó, temos uma arte aqui, ó, aqui será o palco, novamente, da final da Copa do Brasil no Pode Allianz devolver? Parque. Pode, né? Pode devolver, né? Pode devolver, agora pode devolver. Agora pode devolver. Bom, então, vou começar as perguntas, né, porque agora tem, vários jornalistas mandaram várias perguntas, mas vou começar, eu também sou jornalista, então também vou começar fazendo Você é perguntas, jornalista? né? Sou jornalista, formado em isso? jornalismo. Então, Abel, gostou ou para você mantém aquela resposta de que indifere? Eu disse isso antes. Uhum. Minha resposta não ia alterar em função do sorteio. Com adeptos, eu acho que de facto os adeptos são um acréscimo de força, um acréscimo de energia, mas como disse, para mim era igual. O sorteio foi a nossa casa, é igual. Vamos ter que ir lá, recebê-los. Uhum. Estamos habituados a isso também, agora pelos jogos da Copa e da Libertadores. Vai ser seguramente um grande desafio e um grande espetáculo para quem vai assistir. Sim, vou fazer essa pergunta para você e vou fazer para o Renato também. Taticamente, muda alguma coisa você decidir a final em casa? Isso depois depende muito do primeiro resultado. Ainda agora tivemos a Libertadores, vínhamos com uma vantagem da Argentina e vocês viram o quão difícil foi. Eu sei que as pessoas gostam de julgar os jogos, um jogo, mas a verdade é que cada jogo tem a sua história, cada jogo tem particularidades diferentes, não há jogos iguais
E portanto tenho a certeza absoluta quando fizermos o primeiro jogo em função do que for o resultado, porque já há um conhecimento mútuo seguramente, o Renato seguramente que sabe como é que joga o Palmeiras sabe como é que eles jogam, mas acima de tudo que seja um grande espetáculo, que as duas equipas se respeitem, que as duas joguem para vencer, seguramente que isso vai acontecer e que no final vença a melhor, e logicamente que eu espero que seja o Palmeiras. Boa. Renato, saindo a bolinha do Palmeiras aqui, o Palmeiras decidindo em casa. Sua cabeça já começa a funcionar, já muda a questão tática? Você já pensa numa postura no primeiro jogo? Como é que tá aí? Como é que tá funcionando aí? Eu acho que, acima de tudo, são dois grandes clubes, né? Eu gostaria muito de decidir em casa, mas isso não foi possível. Mas eu acho que o importante hoje em dia também que não tem o gol qualificado. E, como o próprio Abel falou, depende muito do primeiro jogo. Mas a equipe do Grêmio ela não muda o modo de jogar. A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos, jogando de uma forma, e fica até muito difícil você querer mudar em cima de uma decisão. Então, o Grêmio joga da forma que ele joga, nós vamos jogar dessa forma contra o Palmeiras. Como o Abel também falou, ele conhece bem a equipe do Grêmio, como o Grêmio conhece bem a equipe do Palmeiras. Vai ser 180 minutos pode ter certeza de muito futebol e muitos lances positivos, porque são dois grandes times, como eu já te falei. Fechado. Bom, a ansiedade já está grande, né? Já que sorteamos para acontecer logo esses jogos, então é importante eu falar das datas dessas partidas. Aqui do lado direito, como a gente está vendo, a primeira partida, por enquanto, está marcada para o dia 11 de fevereiro, na Arena Grêmio. E o jogo de volta, né? A decisão seria no dia 17 de fevereiro no Allianz Parque. Porém, caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores, essas datas serão alteradas. Então, o primeiro jogo na Arena do Grêmio será no dia 28 de fevereiro e a decisão será no dia 7 de março. Tá certo, Paulo Nunes? Corretíssimo. Então, a ansiedade já está grande, mas pode ser que ela aumente também. Fechado? Então, bom, vamos lá então para a pergunta dos jornalistas, tá? Eu não posso perguntar, aqui. Não? Você, Paulo, você pode fazer o que você quiser. Queria perguntar. Se você quiser levar, tá. Se você quiser, você faz o que você levar, manda eu sei aqui. Que eu não posso, senão levaria. Eu queria primeiro parabenizar, né, os dois treinadores por chegar à final e dizer que, na minha opinião, dos 3 melhores treinadores da temporada, tem 2 aqui presentes. Né? Eu acho que o trabalho que eles fazem é enorme. O Renato já há muito tempo, o Abel há pouco tempo já deu uma ideia de jogo ao Palmeiras que não tinha. E vou fazer a primeira pergunta para o Abel. Eu passei muito por isso no Palmeiras, em 99, especialmente, chegar em várias competições. Eu sei o quanto isso é cansativo mentalmente ao atleta. Animicamente, como é que você vai trabalhar esses jogadores, né, com a responsabilidade que tem, a cobrança que é jogar no Palmeiras? Como que se trabalha descansando eles, deixando eles descansados? Olha, posso te dizer que, por exemplo, ontem tivemos folga, porque de facto é importante a parte física, a parte tática, mas a parte mental também. E com esta densidade de jogos, nós praticamente que não folgamos. E nós sabemos o quanto é importante é liberar a nossa cabeça, como bem disseste. Foste um jogador de elite, sabes da importância de treinar bem, mas da importância de muitas vezes de desligar a ficha. E isso é importante. É verdade que temos um elenco bem justo e nós vamos, essa é a minha função enquanto treinador, juntamente com todos os recursos que o clube me oferece, procurar gerir a energia, mas estar na máxima força em cada jogo. Tem sido um bocadinho esta a nossa filosofia, gerir a energia que temos para procurar estar em cada jogo na máxima força. Por isso é que às vezes não aceito muito quando digam o treinador mudou muito a equipa, mudou... Não, se estão aqui é porque são bons, chegaram aqui é porque têm qualidade, estão no Palmeiras é porque são jogadores com competência. E quem chega ao Palmeiras, seguramente que os jogadores, mais do que eu, sabem a importância e a responsabilidade que é representar este clube, porque já o sentem há mais tempo, porque sabem a cobrança e exigência dos nossos adeptos, porque sabem que é um clube que vive e que se alimenta de vitórias. Agora é verdade, o Brasil, o que me atraiu aqui é ter 6, 7, 8 equipas super competitivas e que lutam por títulos, coisa que tu não vês na Europa em campeonato nenhum.
Por isso, dizerem que o campeonato mais competitivo é o brasileiro, exatamente por isso, porque há várias equipas que disputam a competição, seja a Copa, seja o Brasileirão, para vencer, e isso aumenta muito a competitividade. E depois cabe-nos a nós, treinadores, gerir estes recursos que temos, e há uma coisa que a mim, enquanto treinador, me obriga a ser melhor, que é nunca ter treinado ou num campeonato com esta densidade competitiva que eu já disse isto. Eu gosto de treinar, eu gosto de preparar a equipa, e aqui tu só tens que os recuperar. E para vocês terem uma ideia, porque também quero que vocês percebam a diferença, eu fiz mais jogos no tempo que estou aqui do que em 6 meses em Portugal ou na Europa, não é? Portanto, eu não peço tempo para ninguém, mas hoje é dia do treinador, não sabia, vinhamos no carro e eu dizer, mas treinador aqui no Brasil é difícil, ainda há dia de treinador, porque é verdade que as pessoas não dão tempo. Infelizmente, o Renato tem um trabalho extraordinário no Grêmio e não é por acaso. Acho que tem aqui um exemplo que todos devem seguir, o porquê. Se tem qualidade, se é competente, se reconhecem isso ao treinador, não é porque ganhou 10 campeonatos ou ganhou 3 que vai ser bom ou mau, é porque reconhecem competência, e o trabalho depois vê-se. 4 anos, 5, acho 4, 5 anos, com Copa, com Libertadores, com uma série de Recopa também, fruto de quê? Continuidade, trabalho, acreditar naquilo que se faz, superar as dificuldades, mas saber que o caminho que está a ser feito está a ser bem feito. Portanto, parabéns pelo trabalho que ele tem feito no Grêmio, e muito de encontro àquilo que disseste. É difícil de gerir, temos que tirar daqui e dar acolá, mas porque queremos, como disse, ter os jogadores na máxima força em cada jogo, e muitas vezes temos que gerir a energia, porque não há outra forma para competir nesta competição a não ser esta. Correto. E para o Renato, eu quando vim aqui para cá, né, eu lancei nas minhas redes sociais e muitas perguntas, né, da torcida do Palmeiras e da torcida do Grêmio. A do Grêmio está numa expectativa enorme. Eu tenho várias perguntas para você, né, mas só posso uma. E tive que pedir ainda, né? Exatamente. O Fred liberou. Quase que eu passo, você viu, né? Estou com moral com o Fred aqui. Renato, a torcida do Grêmio está muito preocupada, e o teu presidente, né, Romildo Taquet, está muito preocupada com o seu grande jogador, né, que é o PP. Né, e você, normalmente, às vezes, você tem que gerir também dentro do grupo, que é uma das suas características é saber lidar, trabalhar o grupo, né, não só os jogadores que estão jogando, mas especialmente o elenco todo. Como é que se lida quando tem uma expectativa dessa, né, de um jogador que já demonstrou seu valor, seu potencial, mas que é necessário ter ele com a cabeça boa, com a cabeça feita, para uma decisão como essa? A torcida do Grêmio quer saber como é que você consegue essa capacidade de gerir, e sempre com grande qualidade, né, nessa questão. Eu acho que o importante é o ambiente que a gente tem lá no... as conversas que eu tenho quase que diariamente com os jogadores, principalmente no momento que vem as propostas de fora. É difícil você lidar, porque todo o sonho do jogador é jogar na Europa, e nós estamos aí à frente de uma grande decisão, que é a Copa do Brasil. Estamos ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E, de repente, começam a chegar as propostas, sem dúvida alguma, muda a cabeça do jogador, porque é o sonho de todo jogador brasileiro jogar na Europa. Então, é importante, eu converso bastante, principalmente com o PP, eu tive uma conversa com ele há 5 dias atrás, quanto a isso, como eu já havia conversado, por exemplo, com o Arthur, com o Everton. A hora vai chegar, a hora vai chegar. O importante é o jogador estar com a cabeça no clube, até porque é o clube que paga ele, e no momento que ele ganhar um título, ele vai ficar ainda mais valorizado. Então, pode ter certeza que não vai desaprender, bem pelo contrário, vai ajudar o clube a conquistar mais títulos e vai sair muito mais valorizado. É um jogador novo que, com certeza, amanhã depois vão aparecer as propostas, aí com o presidente, com o empresário, com os clubes que aparecerem. Mas o importante é que ele é um bom garoto, gosta de jogar todos os jogos e está com a cabeça lá no Grêmio. E ele sabe que amanhã depois, se tiver que acontecer, vai acontecer, ele vai realizar o sonho dele, que é jogar na Europa. Boa. Ótimas perguntas. Obrigado, viu, Fred? Dá esse espaço. Não, tá vendo? Tanto que eu tô triste que eu não te dei esse espaço, tanto que eu tenho pergunta para você, Paulo. Para mim? Né? Porque você tem grande identificação com esses dois clubes, né? Então eu queria saber, primeiro do Palmeiras. Top 3, camisa 7 do Palmeiras. Você está em qual posição? Top 3 no Palmeiras? É. Aí, vamos lá, você quer que eu defina os nomes? Defina, elenca. Assim. Posso? Isso, pode. Vai lá, 7, o terceiro, Dudu.
Uhum. Segundo, Edmundo. Primeiro, Paulo Nunes. Você é o primeiro. Tá. Exatamente. Agora no Grêmio. No Top Grêmio? 3, camisa 7. O Grêmio. Luan, o terceiro, né, presidente? Luan pode ser o presidente? Pode ser. O presidente falou, né? Imagina. Tá faladíssimo. Nosso grande amigo Renato, o segundo. Mandou bem. Que isso, eu tô bem em demais, segundo, hein? pensei que ia Quem ser que é o primeiro, terceiro. Tarcísio? Não, Paulo Nunes. Concorda, Renato? Que isso, Concordo. Isso aí é mestre. Tá vendo como é que se brinca com um amigo, né, Abel? Depois no futebol eu deixo você ganhar uma, tá? Valeu. Fechado. Bom, então vamos agora para as perguntas dos jornalistas que mandaram por vídeo para nós aqui, começando pelo Bruno Oi, Renato, Soares, tudo da bem? Rádio Aqui Bruno Grenal. Soares, da Rádio Grenal. O Grêmio, sob o seu comando, ganhou muitos títulos nos últimos anos, né? E principalmente a própria Copa do Brasil 2016 e também a Libertadores em 2017. Mas 2018 e 2019, o Grêmio, embora tenha ido bastante longe nas competições, não conseguiu conquistar um título de expressão. Principalmente depois de ter perdido da maneira que foi a Libertadores desse ano para o Santos. Dá para dizer que conquistar essa Copa do Brasil é uma dívida já que o Grêmio tem com o seu torcedor? Será que tem cobrança, Renato? A cara do Você Renato. chega num isso, patamar gente? que começa a ganhar e ninguém quando você perde, não tem jeito. Não é dívida, não. Eu vinha conversando ontem no almoço com o próprio presidente que o Grêmio, nos últimos 4, 5 anos, ele tem conquistado e quando não conquista, ele chega. O Grêmio não vai conquistar todas as competições que disputar. O próprio Palmeiras não vai disputar, qualquer outro time. A gente briga para ganhar, mas nem sempre dá para ganhar. É isso que o torcedor tem que entender. E não é possível o tempo todo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho que é feito nesses últimos 4, 5 anos. O Grêmio tem conquistado e tem chegado. Não é que o Grêmio tem conquistado títulos um ano e no ano seguinte ficar longe das competições, ficar fora das competições. O Grêmio chega o tempo todo. Como o Palmeiras, esse ano, chegou praticamente em todas as competições disputando, mas ganhar, não é só o Grêmio que quer ganhar, não. Os adversários também querem ganhar. Então, nem sempre é possível, mas a gente trabalha para conquistar. Agora, dívida, obrigação de que nós temos de ganhar a Copa do Brasil, não. O Grêmio tem essa chance de disputar esses 180 minutos com o Palmeiras, que é outro grande clube, grande torcida, grande time. Está aí a maior prova, o Abel, um grande treinador. Então, qualquer uma dos clubes pode ganhar essa Copa do Brasil. São dois grandes. Agora, obrigação, eu acho que nós chegamos em mais uma competição, da mesma forma que a gente vem chegando todos os anos. Agora, a gente tem que respeitar os adversários também, porque os adversários também querem ganhar. Boa, agora uma pergunta para o Abel, do José Edgar de Matos, do Globo Esporte. Olá, Abel Ferreira, aqui quem fala é José Edgar de Matos, repórter do GE. O Palmeiras está classificado também para a final da Copa Libertadores. Vai decidir a Libertadores, vai decidir a Copa do Brasil e ainda briga por talvez algo maior no Campeonato Brasileiro. Como vai ser administrar o cansaço do elenco e a questão física do elenco para chegar inteiro na decisão da Copa do Brasil, que também é um torneio Gramas bem altas e fofas têm um impacto diferente naquilo que são os jogadores. É verdade, estamos aí na luta nas três competições, ainda bem, é duro, é difícil, exige de nós um espírito de sacrifício enorme, uma capacidade de superação enorme, mas é preferível estar lá a disputar do que estar em casa no sofá a assistir. E, portanto, é para isso que somos treinadores, é para isso que somos jogadores, é para isso que nós trabalhamos, para chegar às finais, e as finais são feitas, de facto, para se ganhar. Agora, como disse muito bem o Renato, todas as equipas querem o mesmo, mas só uma pode ganhar. Eu sei que todos os torcedores querem que todos os anos ganhem sempre o seu time, mas no futebol é impossível. Não há equipas que ganhem sempre, nem há equipas que vão ser sempre campeãs. Agora, é importante isso, é nós sabermos o caminho, sabermos o que temos que fazer e estarmos na máxima... O Palmeiras nas semifinais da Libertadores, tanto o de Buenos Aires quanto o realizado na terça-feira lá em São Paulo, trazem de aprendizado para o Grêmio, para esses enfrentamentos. Mesmo que sejam competições diferentes e até mesmo circunstâncias diferentes, já que a gente não tem ainda a certeza, né, do período em que esses jogos são realizados. Muito obrigado. É sempre bom ver o adversário jogar, né? A gente aprende
E cada dia mais a gente vê de que forma o treinador trabalha a sua equipe. E você vai entendendo da maneira que o adversário joga e vai procurando trabalhar em cima para neutralizar principalmente as principais jogadas que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem grandes jogadores, não é por nada que está aí nessas finais dessas competições. O Abel vem fazendo um grande trabalho, um trabalho maravilhoso, rapidamente. E isso é importante, e até dei os parabéns para ele. É importante também um treinador estrangeiro chegar aqui e está tendo sucesso no trabalho, porque a gente sabe que aqui no Brasil a cobrança ela é muito grande, ela é da noite para o dia. A gente vê aí nos outros clubes, infelizmente, alguns treinadores que chegam de fora e não têm o tempo suficiente para trabalhar, são mandados embora, e isso chateia nós como treinadores também. E ele vem fazendo esse trabalho maravilhoso aí. É aquilo que eu falei, ele conhece bem a equipe do Grêmio, da mesma forma que o Grêmio conhece bem a equipe do Palmeiras. Agora, é sempre bom ver, principalmente, o Palmeiras decidindo essa semifinal contra o River, que a gente vê direitinho da maneira que o time do Palmeiras se comporta, mas não tem muito segredo, não. A gente sabe bem como o Palmeiras joga, da mesma forma que o Palmeiras sabe como o Grêmio joga. Boa, agora a pergunta é do Fefon, Fernando Fontana, da Rede TV. Tudo bem, gente? Aqui é o Fernando Fontana, da Rede TV. Eu queria perguntar para o Abel Ferreira, que o Renato Gaúcho sempre disse que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Você concorda com ele ou o Palmeiras é melhor? Eu por norma, não comento opiniões de treinadores, mas posso dar a minha opinião sobre ele. É bem mais velho que eu, né? Tem mais cabelos brancos que eu. Mas já você vai ficar de cabelos brancos. Já ganhou no Brasil, você vai ver só uma coisa. Calma mais um ano, né? Deixa abrir os estados. Calma mais um ano. Já ganhou mais que eu, já perdeu mais que eu. É um grande treinador. Eu disse isto. Tive o prazer de tirar uma foto com ele, porque acho que há oportunidades que não se podem perder. Tem um trabalho fantástico no Grêmio. Por isso mesmo, por continuidade, porque conhece o elenco, faz as equipas, corrige o que tem que corrigir. Isso dá uma vantagem tremenda. Conhece o futebol brasileiro e todos os meandros do futebol melhor do que eu, porque é normal, é brasileiro de gema, conhece tudo. Agora nós, olhar para o Palmeiras, é uma equipa extremamente competitiva. É isso que nós procuramos fazer a cada jogo, competir para ganhar. Procurar, como disse, estar na máxima força, estudar os nossos adversários, escolher a melhor estratégia, estar muito fortes mentalmente, porque, na minha opinião, este tipo de decisões são jogos que se definem muito daquilo que está dentro da tua cabeça. Agora, será seguramente a mim, o que mais me interessa enquanto treinador, é quem possa assistir, possa ver um grande espetáculo, possa sentir as emoções que, por exemplo, nós demos no último jogo, porque o futebol, se é magnífico, é por essa emoção que nos traz, que nos dá o sal e a pimenta à nossa paixão pelo futebol, e como disse, que seja uma grande final e que no final vença a melhor equipa e que essa equipa possa ser o Palmeiras. Boa, vamos para mais um Fernando aqui, agora o Fernando Becker, da RBS TV. Becker, da RBS TV, eu vou perguntar para o Renato. Você já foi vitorioso em final de Libertadores como treinador e jogador, e sabe que uma decisão assim tem desgaste físico, psicológico e tem consequências positivas e também negativas de uma decisão. O seu adversário da final da Copa do Brasil estará envolvido aí numa decisão de Libertadores da América. E em cima dessas consequências positivas e negativas, eu lhe pergunto, Renato, você vai torcer por Palmeiras nessa final de Libertadores, pensando já no confronto aí da Copa do Brasil? Eu acho que, acima de tudo, se o Palmeiras chegou e o Santos chegou, que o Cuca vem fazendo um belíssimo trabalho, eu fico feliz por termos uma final de Libertadores aqui no Brasil. Dois grandes clubes. Então fica difícil você falar o Palmeiras é o favorito, o Palmeiras vai ganhar, o Santos é o favorito. Essas duas equipes chegaram porque qualquer uma delas tem condições de vencer a competição. Da mesma forma que a final da Copa do Brasil. Não existe favoritismo de um lado nem do outro. São grandes clubes, grandes times e independente se eu vou torcer para o Palmeiras ou para o Santos, não vai fazer muita diferença para a gente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai se preparar para fazer a final da Libertadores e vai se preparar bem para fazer a final da Copa do Brasil.
Então, não vou torcer nem para o Palmeiras, nem para o Santos. Se as duas equipes chegarem, qualquer uma delas tem condições de ganhar. Só em cima disso, Renato, você acha que mesmo o Palmeiras ganhando a Libertadores, vai disputar o Mundial, você acha que o Grêmio não pode tirar proveito dessa situação em relação do desgaste físico, de ir lá disputar mais uma competição de Mundial? Por um lado, também pode ser animicamente bom para o Palmeiras, porque pode vir, né, mais cheio de gás, mais vitorioso, por outro lado. Uma confiança muito grande. Exatamente. Né, e, além do mais, o Palmeiras também tem um grande plantel. Tem grandes jogadores. Então, é difícil falar. Tem o lado bom, o lado ruim, entendeu? Eu acho que o mais importante de tudo, o Grêmio se prepara, independente se o Palmeiras vai ganhar a Libertadores ou não. Boa, vamos agora para a pergunta do Ciro Campos, do Estado. Fazem que ganharam. Portanto, há qualidade em Portugal, em todo o lado, no Brasil. Por isso eu digo, o conhecimento está ao alcance de todos. Não está ao alcance dos locais, ou da nacionalidade, ou do país. Quem quiser esforçar-se, quem quiser aprender, está aí o conhecimento. Agora é preciso, é dedicação, é o esforço, é perseverança, é perceber que... E o Renato, ok, ele vai ficar branco, mas que seja devagarinho, né, que seja devagarinho. É preciso passar por esses momentos de turbulência, que são esses momentos que te dão o suporte, te dão os alicerces, depois no futuro estás com esta competência que os dois demonstram. Portanto, são dois grandes treinadores brasileiros. Há mais, a verdade é que muitas vezes, eu não sei, aqui não sei como é que é, mas na Europa e no nosso país há uma tendência tremenda de valorizar só o que é de fora, porque quando há competência, lá há competência dentro, muitas vezes não há oportunidade, muitas vezes não há tempo, não há espaço. E o Renato falou nisso, é difícil trabalhar aqui, não é só para o treinador estrangeiro, é para 20 mil, os que for, tem a perceber quem está à nossa frente. E nós, treinadores, sabemos como é que é esta vida. A bola entra, és o maior, a bola não entra, és o pior. Nós temos é que perceber o caminho que estamos a fazer. Para mim não há boas ideias nem más ideias. Há aquilo em que o treinador acredita, há uma filosofia do clube, seja ele o Grêmio, seja ele o Palmeiras, seja ele o Flamengo, é fazer aquilo que tu acreditas. E, portanto, para fazer um resumo, para mim não há nacionalidades, há competência, há conhecimento, há esforço, há aprendizagem. E é assim que eu vejo, respeitando, logicamente, e seguindo, porque é uma das minhas premissas, os melhores. Eu gosto de seguir os melhores, gosto de ver o que é que eles fazem, gosto de perceber as dificuldades que tiveram, gosto de ver, sobretudo, os momentos em que perderam e a capacidade que tiveram para dar a volta, porque, de facto, é aí que se vê os grandes homens, os grandes treinadores, os grandes caráteres, não é quando ganhas. E quando falo aos treinadores, falo para os jogadores e falo também para os dirigentes. Porque a coisa mais fácil é perde, descarta e não é assim. As coisas no futebol, pelo menos eu vejo-as assim, peço desculpa da minha frontalidade, mas é assim que eu vejo futebol e não o vejo de outra maneira, é assim que eu vejo. A próxima pergunta agora é do André Hernan, da TV Globo e Sport TV. Vai, Andrezinho. Olá a todos, aqui é André Hernan, Sport TV, TV Globo falando. Minha pergunta vai para o Renato. Queria saber do Renato até que certo ponto o Grêmio quer que o Palmeiras seja campeão da Libertadores, já que a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras pode ser um Grêmio vendo um Palmeiras ou enfrentando um Palmeiras que divide a atenção também com o Mundial de Clubes. E Renato, você como bom anfitrião, técnico brasileiro, bom anfitrião aí para o Abel, queria saber, tem alguma dica para ele conquistar a América, já que você conhece esse caminho? Dá uma dica para ele. Valeu, um abraço. A dica ele já sabe, está fazendo um grande trabalho, é um treinador jovem, um treinador inteligente, está à frente de um grande clube, tem a sabedoria suficiente para saber como fazer para ganhar, da mesma forma o Cuca lá no Santos. Eu acho que o Palmeiras ganhando ou não a Libertadores, eu já falei, não vai fazer muita diferença para o Grêmio. Eu acho que o mais importante de tudo é o Grêmio se preparar. Se o Palmeiras estivesse enfrentando na final da Libertadores um clube de fora do Brasil, certamente estaria torcendo bastante para o Palmeiras. Como o Palmeiras vai enfrentar outro grande clube, que é o Santos também, do meu amigo Cuca, eu acho que, como eu falei, os dois clubes chegaram, qualquer um tem condições de ganhar. O Palmeiras quer ganhar, o Santos quer ganhar. São dois grandes clubes do futebol brasileiro. Eu acho que o mais importante de tudo, o Grêmio ficar de fora dessa e se preparar para a final da Copa do Brasil.
Boa, vamos para a próxima pergunta agora do Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Kaique Alves, da TV Cidade Verde e do programa The Chapa FC. Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, os dois treinadores, tanto o Abel Ferreira quanto o Renato Portaluppi. Parabéns por vocês estarem em uma final de Copa do Brasil. Abel, a gente viu no jogo do Palmeiras, né, na última terça-feira contra o River Plate, que o Palmeiras tomou um sufoco, né? Correu risco até de não se classificar para a final da Libertadores. E eu queria saber de você qual que vai ser a sua conversa a partir de agora. O que você vai falar, o que você vai tentar passar para os seus jogadores, para vocês não passarem o mesmo sufoco que passaram contra o River Plate. O Grêmio ele é popularmente conhecido como o time copeiro, né? O rei de Copas. Então eu queria que você explicasse um pouco, tentasse passar uma base do que você vai tentar passar para os seus jogadores para esse jogo específico contra o Grêmio. Assim, eu não altero a minha forma de ser e de estar em função do que acontece num jogo. O que eu disse para os meus jogadores desde que cheguei aqui, e vou continuar a dizer, nós fazemos a análise de cada jogo e cada jogo tem uma história diferente, e este era uma eliminatória de 2 jogos. O que vamos continuar a fazer é estar focados no processo, focados naquilo de cada um tem que fazer, cada vez mais convictos e confiantes de que de facto os adversários têm qualidade, temos que estar prontos para competir em todos os momentos. Portanto, não vou alterar o meu discurso em função, foi duro, muito duro, e a prova disso é que o Palmeiras há 21 anos não ia disputar uma Libertadores, portanto é sinal que é muito, muito, muito duro. E, portanto, foi preciso sofrer contra uma grande equipa, também muito bem treinada, com um treinador também, como foi aqui exemplo do Renato, com muito tempo de trabalho no River, onde os jogadores se conhecem o treinador, conhecem a filosofia do próprio clube. Foi um jogo extremamente difícil. Tive a oportunidade de falar no final com o Galhardo, porque de facto sentimos isso durante o jogo, mas o futebol e a vida é mesmo isto, é feita de emoções. Há momentos em que temos que sofrer, que temos que aguentar e esperar o nosso momento. E o nosso momento, é verdade que nesta eliminatória foi em casa deles e podíamos ter vindo, de facto, com a eliminatória resolvida para cá. Está ultrapassado. Foi muito bom porque, por exemplo, se não estou em erro, 2 jogadores que jogaram contra o River nunca viram o Palmeiras a disputar a final de uma Libertadores e agora vão estar lá a jogar. Portanto, é preciso que se perceba o contexto da competição. Cada jogo tem uma história diferente, cada competição tem cenários diferentes e nós temos que aprender com cada jogo. Para mim também é uma experiência, também disse isto, e para mim está a ser uma experiência extremamente enriquecedora, aprendo todos os dias e são estas competições que nos preparam para o futuro. São estes jogos a decidir, sobre pressão, sobre exigência física, técnica, tática e mental, que nos preparam para estas grandes competições e para chegar às finais para decidir. É através do trabalho diário, é através destes jogos que nos preparamos para as grandes decisões. Boa, vamos lá. Fred, vou só fazer uma pergunta rapidinho. Fica à vontade. Você é supersticioso? Não. Presidente? Também não? Zero? Só uma historinha. Você é supersticioso? Quando o Grêmio do Renato, né, foi campeão da Libertadores em 2017, né, presidente? Fazia 22 anos da conquista de 95. E esse ano faz 22 anos da conquista de 99. Eu adoro o número 22, isso posso dizer. Faço anos dia 22. Joguei com o número 22, mas não... Eu entendo que... Quando falamos isso, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a superstição não é nada mais, nada menos do que algo que te conforta. Não é? E o importante é que tu faças aquilo que tu acreditas e que te conforta. Se te conforta isso, faz. Se te conforta ouvir uma música, faz. Se te conforta falar com aquela pessoa, faz. E, portanto, mas curioso, o número 22 é o da sorte? É. Eu adoro o número 22. Bom, vamos lá para a pergunta do Jeremias Werneck, do UOL Sport. Aqui é o Jeremias Werneck, repórter do UOL Sport, e eu quero perguntar para o Renato, porque ele não deixa de ser um representante dos treinadores brasileiros nessa final. O Abel é estrangeiro, está há pouco tempo no Brasil, mas ele representa, do outro lado, essa prática muito comum nos últimos anos de buscar treinadores estrangeiros para trabalhar aqui.
Então eu te pergunto, Renato, tem um pouquinho desse duelo treinadores brasileiros com treinadores estrangeiros nessa final? Eu aproveito e também te pergunto o que tem de diferente na preparação para uma decisão, um mata-mata, contra um time treinado por um estrangeiro. Obrigado. Não, Jeremias, não tem duelo, não. Eu acho que a pessoa, quando ela é capacitada, independente se ela é do país ou de fora, ela tem espaço para trabalhar. Então, o brasileiro, ele tem... nós temos isso que a gente abraça tanto o jogador quanto qualquer treinador que venha trabalhar no nosso país e se sintam em casa, praticamente, da forma que nós os tratamos. Então, é a capacidade de cada um. Se está fazendo sucesso, é porque é capaz. Eu acho que a maior prova disso está aqui o Abel. Ele foi muito bem recebido lá pelo Palmeiras e todo treinador torce por ele aqui no Brasil, menos quando enfrenta o Palmeiras, obviamente. Então, a gente recebe bem e torce. Eu acho que, no momento que vem treinadores estrangeiros aqui no Brasil, e a gente aprende com eles também, da mesma forma que eles aprendem com a gente, eu acho que são trocas de informações também. Você vê o trabalho dele, ele vê o trabalho que é feito aqui no Brasil. Nós temos o Tite também aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso na seleção brasileira, e a gente aprende também. Eu acho que essas trocas de informações, trocas de modo de trabalhar, é importante para o treinador estrangeiro que está chegando e é importante para a gente aqui no Brasil também. Bom, chegando na parte final aqui, vamos agora para a pergunta do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia Itupi. Forte abraço para todos. Eu sou Wellington Campos, da Rádio Itatiaia e da Super Rádio Tupi também. Eu queria fazer uma pergunta ao técnico Abel Ferreira. Abel, vai ser mais fácil pegar o Grêmio do Renato Gaúcho ou o Santos do Cuca nessas duas próximas decisões contra dois clubes brasileiros? E boa sorte a todos. Olha, eu gostava de completar aqui Eu gostava que vocês soubessem disto. Hoje em dia, a seleção portuguesa tem um apoio muito grande por parte do público português, muito por culpa do Scolari. Se houve altura em que Portugal começou... eu tenho que dizer isto, porque foi não sei se alguém o disse, mas quando o Scolari disse para cada português pôr a bandeirinha cá fora, desse tempo até hoje, dessa experiência que nós fomos à final e perdemos com o Scolari e que depois ganhamos com o Fernando Santos, mas foi a partir desse momento que eu, desde que me lembro de ser, eu vi o povo português envolvido com a seleção. Até essa data, até a data do Scolari, nunca tinha visto o povo português tão envolvido com a seleção. Foi preciso vir um estrangeiro, que foi o Scolari, que nos abrisse os olhos e a mente no sentido de, mais do que nunca, a seleção precisa do vosso apoio. E hoje somos a potência que somos e muito fortes, e mais do que nunca, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre assisti no passado, que era a vontade que o jogador brasileiro tem de ir à seleção. É uma coisa inacreditável, um desejo que eu não via isso antes. E que agora também assisto nos jogadores portugueses, que ligam: professor, eu quero ir para aí porque quero jogar, porque está pronto para ir para a seleção. Isto não existia antes. E foi muito por culpa do Scolari que incutiu essa paixão pela seleção a todo o povo português. Em relação às duas montanhas que vamos ter que escalar, são do mesmo nível, são duras. Vamos ter já um jogo amanhã difícil ali, depois de uma eliminatória dura contra o River. Como disse, vamos procurar gerir energia e estar na máxima força em cada jogo. Agora, são duas montanhas altas, difíceis, vai ser preciso escalá-las todos juntos, mas tem que ser uma de cada vez, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Tem que ser um jogo de cada vez, não dá para pensar muito nisso, não. Eu não gosto muito, porque senão fico ansioso, não é? Uma coisa de cada vez. Quando nós pensamos muito no futuro, cria-nos ansiedade, portanto é melhor viver o aqui e o agora, acabar aqui a conferência, fazer a viagem e amanhã lá estaremos juntos, os dois a lutar por 3 pontos, é isso que nós queremos. Bom, vamos então para a última pergunta, que é de um dos repórteres mais bonitos que eu acho que do Brasil, Paulo Nunes, que é o Eduardo Menezes. Nossa, esse Olá, é bonito. Abel Ferreira, aqui é o Eduardo de Menezes, dos canais Disney, da ESPN Brasil, do Fox Sports.
Parabéns pela campanha à frente do Palmeiras. E a minha pergunta é justamente em relação a isso. Por competência do próprio Palmeiras, o calendário ficou apertado. O time está na decisão da Copa do Brasil, da Libertadores e brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Como é que você vai trabalhar os aspectos físicos e emocionais desse elenco para, obviamente, né, o que você deseja é obter o êxito nessas campanhas? Um abraço. Isto é giro. Eu às vezes gosto de refletir sobre... Porque vocês jornalistas também são responsáveis por divulgar esta profissão e a promover. Se nós não tivéssemos nas 3 decisões, estivéssemos só numa, estaríamos a dizer, pô, Palmeiras e tal, não sei o quê, não chegou e tal, e porquê? Agora estamos na 3 depois, Palmeiras, e agora como é que é? Muitos jogos, intensidade, difícil ganhar as 3. É melhor estar lá, é melhor chegar às decisões, é como eu disse anteriormente, é usarmos todos os recursos que temos, e vou voltar a falar na mesma, porque acredito muito nisso. Os jogadores têm que perceber que temos que gerir energia, temos que gerir, não há outra forma, temos que gerir energia e estar em cada jogo na máxima força. Tenho a certeza que todos os clubes, todos os treinadores querem estar nas decisões e se em vez de estar numa, tivermos em 3, tanto melhor. É difícil, é muito duro, ainda para mais num contexto de pandemia onde o campeonato e a densidade competitiva ficou ainda mais apertada. Vamos ter que fazer jogos. E quando me disseram isto, eu disse, eu não acredito. Não, isto tem que ser com um dia de intervalo. Isto só para campeões, só para guerreiros, só para gente com muita fibra. Mas se o tivermos que fazer, vamos fazer, não há outra forma. Temos que encarar desta maneira, sem desculpas e, como disse, gerir energia e estar na máxima força em cada jogo. Boa, então chegamos ao final da nossa transmissão aqui, da nossa live, do sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. Então, queria onde você iniciar esse encerramento, Paulo Nunes, você que está acostumado, né, a decisões da Copa do Brasil, qual dica você daria para os 2 treinadores e para os jogadores que muito provavelmente estão assistindo também? Cara, eu acho que essa questão, principalmente agora de público no estádio, tira aquilo que você me perguntou no começo, né, de jogar o segundo jogo em casa. O campo ficou muito neutro, né? São 2 equipes muito fortes, são 2 equipes muito bem preparadas. Aqui a torcida é exigente, né? A torcida cobra, mas são 2 treinadores. Renato, o trabalho que ele faz, 4, 5 anos no Grêmio, é impressionante, né? O time tem uma ideia de jogo, uma postura, e tem variações mesmo dentro da partida. Eu acho que isso é importante para o treinador. O Renato tem isso, ele tem variações dentro do próprio jogo. E o Abel, o trabalho dele de 3 meses, quase, nem 3 meses, é absurdo o quanto a equipe pegou a junção junto com ele, né? Essa união de treinador, quando o jogador se entrega, é impressionante como ele fez isso com o Palmeiras em pouco tempo. Então, tá aberto. É uma final poderosíssima, meu amigo. Boa, como sou seu parceiro, quem vai ser o campeão? Falhou aqui, eu não vou fazer isso com você. Renato, queria agradecer demais a sua presença aqui, obrigado por estar com a gente, obrigado por disponibilizar esse tempo da sua agenda aí, e boa sorte na final da Copa do Brasil e no restante do ano também. Obrigado, foi um prazer e um grande abraço a vocês. Abel, muito obrigado também pela sua presença, desejo também boa sorte aí nas competições que o Palmeiras tem a disputar pela frente. Obrigado eu pela oportunidade e dizer-vos que a forma como vocês apresentam a Copa, porque é um produto que se vende, parabéns, porque é assim que deve ser e trabalhamos todos para o mesmo, para a indústria do futebol, porque o futebol para mim é um espetáculo. Verdade. Fechado. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que assistiram aí. Paulo Nunes, muito obrigado. Todos os presentes aqui no auditório da CBF. Agradecer principalmente a CBF pela confiança. Então é isso. Logo mais teremos aí a final da Copa do Brasil. Um abraço e até a próxima.